Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Há uma verdade profunda que poucos católicos têm coragem de enfrentar. E se aquilo que pensamos saber sobre a caridade cristã está errado? O que será que o Papa Francisco quis nos revelar quando relatamos algo que muitos evitam falar? Será que estamos realmente vivendo a fé de forma moderna? Ou há algo mais oculto que precisamos descobrir? Prepare-se para encarar um desafio espiritual que pode mudar a forma como você vê. Na última sexta-feira, o Papa Francisco foi ao Vaticano para participar de um evento significativo na Basílica de São João de Latrão, em Roma. O encontro marcou o encerramento de um percurso chamado Desigualdade, que tem início em fevereiro para registrar os 50 anos do chamado Congresso sobre os Homens de Roma. Esse congresso histórico reuniu cristãos com o objetivo de discutir as injustiças sociais presentes na capital italiana, uma realidade que, lamentavelmente, ainda persiste. O Papa Francisco comentou que, mesmo depois de tantos anos, as desigualdades continuam presentes, ferindo os moradores da cidade, pessoas sem teto, jovens sem emprego ou sem condições de moradia, idosos e doentes sem acesso à saúde, além de adolescentes que enfrentam os vícios modernos, como as drogas, são realidades que desafiam os cristãos. Será que conseguiremos ver o rosto de Cristo sofredor na história dessas pessoas? Questionou o Papa. Ele insistiu: o que podemos fazer de verdade? Apenas promover eventos para arrecadar fundos? Como isso seria suficiente? A hipocrisia, infelizmente, é grande entre nós, disse Francisco, com uma firmeza desconcertante. Francisco denunciou que muitas vezes as palavras dos cristãos soam belas, mas os gestos não acompanham o discurso. Para ele, a pobreza é uma questão urgente para a Igreja e não deve ser confundida com ideologias. Por favor, não abracemos que os cristãos, as freiras, os padres que trabalham com os pobres, são comunistas. Por favor, vamos parar com isso. Isso ainda é dito, afirmou o Papa, reprovando essa visão distorcida. Ele ilustrou suas palavras com um exemplo impactante: o desperdício de alimentos nos restaurantes, que acontece a poucos metros do Vaticano, enquanto as pessoas passam fome e precisam colocar restos para se alimentar. Como podemos aceitar isso? Indagou o Papa. Para ele, uma cidade que fica inerte diante dessas contradições é uma cidade dilacerada, e um cristão que não envelhece com proximidade, compaixão e ternura não está vivendo de acordo com a fé. Francisco fez um apelo enfático para que os cristãos não se conformassem com o status quo, mas buscassem novos caminhos, superando o vírus da indiferença e promovendo a doutrina social da Igreja. E como um chamado de esperança, o Papa concluiu com uma mensagem vibrante para o jubileu que se aproxima. Dirijo a todos vocês um forte apelo a realizar obras concretas de esperança. Ousem, não tenham medo de sonhar. O apelo do Papa Francisco vai além das palavras, tocando profundamente na essência do que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A doutrina social da Igreja nos convida a olhar para os mais vulneráveis com o coração de Cristo e a responder com ações concretas. Não basta nos sensibilizarmos com a pobreza, mas devemos também enfrentar a indiferença e o conformismo que muitas vezes prevalecem, mesmo entre os cristãos. Quando o Papa critica a hipocrisia, ele nos chama a examinar nossa própria vida. Será que nossas ações estão de fato alinhadas com aquilo que pregamos? Francisco não apenas denuncia as contradições sociais, ele nos convida a sermos agentes de transformação, a sermos corajosos em abrir novos caminhos e buscar soluções verdadeiramente cristãs para os problemas do nosso tempo. Como ele afirmou, a pobreza é uma urgência eclesial que não pode ser ignorada. A indiferença é como um vírus que afastou os cristãos do verdadeiro propósito de sua fé.
Superar esse vírus é um passo essencial para viver a caridade autêntica. E quanto ao rótulo de comunista? Muitas vezes, qualquer tentativa de ajudar os pobres é imediatamente confundida com ideologias políticas. Mas a caridade cristã não tem nada a ver com o comunismo. Trata-se de uma resposta ao Evangelho, que nos ensina que tudo o que fazemos, a um dos meus pequeninos a mim os fizestes. Como diz em Mateus capítulo 25, versículo 40. Isso é mais profundo do que qualquer sistema político. É o próprio Cristo que se apresenta no rosto dos que sofrem. Ao falarmos de doutrina social, falamos de princípios que guiam a atuação dos cristãos na sociedade, como a dignidade humana, a solidariedade e o bem comum. Essas diretrizes nos direcionam a agir, seja na nossa comunidade ou em iniciativas maiores. Promover a justiça social é parte integrante da missão da Igreja, e como cristãos, somos chamados a dar um passo além, ousando ir onde os outros hesitam, com fé e esperança. No encerramento de suas palavras, Francisco encorajou todos a não terem medo de sonhar. Esse convite a sonhar é, na verdade, um convite a construir uma realidade nova, onde a compaixão e a ação caminham de mãos dadas. Mas a pergunta que fica para cada um de nós é: estamos dispostos a responder a esse chamado? Ou vamos continuar na hipocrisia de belas palavras que não se refletem em gestos concretos? E então, o que você fará a partir de hoje? Ousará ser a diferença em meio às desigualdades ou continuará apenas observando de longe? O chamado está lançado. Sejamos ousados, vamos além das palavras e façamos nossas ações falarem por nós. Afinal, como o Papa Francisco nos lembrou, ousem, não tenham medo de sonhar. A verdadeira mudança começa em cada um de nós. O que tal começar agora? Vamos juntos realizar obras concretas de esperança, na certeza de que aonde um coração compassivo, ali está o amor de Cristo se manifestando no mundo. Per favore, non diciamo che i cristiani, le suore, i preti che lavorano con i poveri sono dei comunisti. Per favore, fermiamo quello. Questo si dice ancora. Per favore, il povero non può essere un numero, non può essere un problema, o peggio ancora, uno scarto. Egli è nostro fratello. Também deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Gostamos de saber aonde o nosso conteúdo está chegando. Também comente os seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Não deixe de acessar a nossa lojinha Cantinho Yeshua. Lá você encontra muitos produtos que aumentarão a sua fé. E tudo com frete grátis para todo o Brasil. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.